Atos 3, 21. Diz assim: ao qual é necessário que do céu receba até aos fins dos tempos, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, eu quero pensar aqui nesse versículo essa seguinte palavra, os tempos da restauração de todas as coisas. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo de restauração de todas as coisas. Que todas as coisas? De que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade, como está escrito aí. E eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo, esse tempo de restauração de todas as coisas. E nesse momento que nós estamos vivendo, Deus tem restaurado na nossa vida como igreja muitas verdades. Verdades revestidas de um caráter fundamental, que é indispensável que a gente aprenda, viva, pratique, ensine, consolide, reafirma. E por isso eu tenho aqui anotado algumas dessas verdades, só para reafirmar a visão que Deus já tem nos dado e as verdades que Deus já tem restaurado entre nós. Amém, irmãos? Primeira verdade. Olha só. Cada um dos pontos, irmãos, eu vou fazer uma comparação de como era compreendido antes de recebermos revelação e depois como que nós agora temos compreendido, como que Deus revelou e como que nós temos vivido e entendido. Então, cada verdade, irmãos, eu vou fazer uma comparação, o antes e o depois. Amém? Então, a primeira verdade aqui, antes era compreendido que igreja era um edifício material de tijolo e cimento. Mas, irmãos, o que Deus nos revelou? Que igreja são pessoas que passaram pelo novo nascimento. Como que faz para passar pelo novo nascimento? Atos 2:38. Não é isso? Se arrepender, ser batizado, receber o Espírito Santo, nasceu de novo. Aí a pessoa se torna igreja. Então antes, a primeira verdade aqui, antes era compreendido o quê? Que a igreja era um edifício material de tijolo e cimento. Mas depois que Deus restaurou essa verdade no nosso meio, nós entendemos que igrejas são pessoas. Essa é a primeira verdade e eu quero reafirmar aqui no nosso coração. Amém? Irmãos, então nós não vamos na igreja, nós somos igreja. Nós falamos erradamente: eu vou para a igreja, eu moro a 4 quarteirões da igreja. Isso não é uma igreja, isso é um prédio, um edifício material, um salão, um barracão. Mas nós não vamos na igreja, nós somos igreja. Se Pedro, apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora: oi Pedro, muito prazer, meu nome é Márcio. Pedro, nós temos uma novidade para te contar, nós estamos pintando a igreja. Eu imagino que Pedro ia: pintando a igreja, Márcio? Entendi. Você quer dizer que as irmãs estão na frente do espelho, se maquiando, é isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, jamais eles imaginaram que um dia a gente ia chamar o prédio de igreja. Porque eles aprenderam direto com Jesus Cristo que igrejas são pessoas. Então, se você ainda está falando eu vou para a igreja, eu esqueci alguma coisa lá na igreja,
eu moro a 4 quarteirões da igreja, eu proponho que você mude a sua frase. Eu estou indo para a reunião, para o encontro dos irmãos, para o ajuntamento, ou eu esqueci minha carteira lá no salão, no prédio. Amém, irmãos? Primeira verdade aqui, antes a gente compreendia que igreja era um prédio, mas agora Deus nos derramou o quê? Revelação, e com humildade, sem ar de exclusivista e nem orgulho, nós aprendemos que igrejas são pessoas. Amém? Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, antes era compreendido que igreja era uma denominação, mas Deus restaurou a revelação da natureza original da igreja, que não tem nome próprio, é só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava na cidade de Antioquia, a igreja que estava na cidade de Corinto, a igreja que estava na cidade de Éfeso, a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Tessalonicenses não é o nome da igreja. Tessalonicenses são os habitantes que moram na cidade de Tessalônica. Por isso, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios. Amém, irmãos? Então, qual é a segunda verdade? Antes era compreendido que igreja era uma denominação ou uma instituição humana de caráter jurídico legal. Mas Deus nos revelou a natureza original da igreja, que não tem nome próprio, é só igreja, ponto final. A falta de revelação dessa verdade tem acontecido aí algumas confusões aí pelo Brasil, né? Recebemos algumas críticas que somos os desigrejados, mas nós não somos desigrejados, irmãos. Amém? Não abale a tua convicção com esses tipos de ataque. Nós temos que ter convicção e reafirmar essas verdades dentro do nosso coração. Nossas convicções precisam estar blindadas. Com humildade em nosso coração, tremor diante de Deus, nós vamos andar nisso. Amém, irmãos? Então a segunda verdade é o quê? Antes era entendido que igreja era uma denominação ou uma instituição de caráter jurídico legal. Mas Deus restaurou essa verdade no nosso meio, nos revelou que a natureza original da igreja não tem nome próprio. É só a igreja que era identificada pelo nome da cidade onde ela estava. Amém, irmãos? Olha só, eu tenho aqui um resuminho muito profundo do que é igreja, escrito pelo Jorge Mitian. Eu vou ler aqui, diz assim: igreja não é um edifício material ou um prédio, é uma comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro. Não é uma instituição humana de caráter jurídico legal, é a família de Deus. Não é uma denominação ou associação civil ou religiosa, é a esposa do Cordeiro. Não é propriedade de nenhuma pessoa ou de um grupo de pessoas. A igreja não pertence ao Papa, a igreja não pertence aos pastores, nem aos apóstolos. A igreja pertence a uma só pessoa. Quem é essa pessoa? A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. A igreja não tem nome próprio, é simplesmente igreja, sem nenhum adjetivo. Amém, irmãos? Segunda verdade que nós precisamos reafirmar entre nós:
a revelação do que é igreja. Quando você olha para Jesus, você vai encontrar a igreja. Quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com a igreja. Não tem como, é a frente e verso da mesma folha. Amém, irmãos? Terceira verdade. Antes era compreendido que a igreja era formada por crentes. O que Deus nos revelou, irmãos? Que a igreja é formada por discípulos. Sabe quantas vezes tem a palavra evangélico na Bíblia? Nenhuma. Sabe quantas vezes tem a palavra católico na Bíblia? Nenhuma. Sabe quantas vezes tem a palavra crente no Novo Testamento? 20 vezes. Somando o singular mais plural. Crente e crentes. 20 vezes no Novo Testamento. Sabe quantas vezes cristão? 15 vezes. Sabe quantas vezes discípulo? 274 vezes. A Bíblia nos insiste em nos identificar como discípulos de Jesus. Insistentemente. Só no Novo Testamento 274 vezes. Somando o singular mais plural. Discípulo e discípulos. Então a igreja, irmãos, o que Deus tem nos mostrado? Que a igreja é formada por discípulos. Nós já sabemos o que é um discípulo. Amém? Quarta verdade. Antes se compreendia que a pregação do púlpito era a ação principal para a formação das vidas. O que Deus nos mostrou? O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que o discipulado é a ação principal para a formação das vidas. A ação principal para a formação do caráter dos discípulos não é no púlpito. A ação principal é o discipulado. É o que Deus tem nos mostrado. Mateus 28, do 18 ao 20, não é isso? Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando, né? Quer que eu repita alguma coisa? Qual? Antes de compreender que é a ação do... Quarta verdade. Antes era compreendido o quê? Que a pregação do púlpito era a ação principal na formação do caráter dos discípulos. Deus restaurou essa verdade no nosso meio, em muitos lugares no Brasil e no mundo. Qual a verdade? Que o discipulado é a ação principal para formar o caráter dos discípulos. Eu gosto demais de Atos capítulo 20, que Paulo chama os presbíteros da cidade de Éfeso, e ele fala ali de 3 âmbitos que os presbíteros tinham que trabalhar para formar o caráter dos discípulos, publicamente, de casa em casa e um a um. É muito precioso Atos 20 quando Paulo fala isso. Ele fala que ele mesmo tinha feito esse trabalho nesses 3 âmbitos, publicamente, de casa em casa e um a um. Então, para a gente trabalhar na formação do caráter dos discípulos, nós precisamos, irmãos, trabalhar nesses 3 âmbitos: publicamente, de casa em casa e um a um. Amém? Quinta verdade. Posso passar para a quinta? Quinta verdade. Antes, o que era compreendido antes? Que o relacionamento entre os irmãos se limitava somente na reunião de domingo. Antes, a vida da igreja era assim. Que antes de ser restaurada essa verdade, o
nosso relacionamento como família de Deus, como irmãos, se limitava só na reunião de domingo. O individualismo era muito forte. O individualismo imperava. Só de domingo era o nosso relacionamento. Mas o que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que a base da igreja é nas casas. A vida comunitária, o partir do pão de casa em casa, a prática da ajuda mútua, do estímulo, do amor e as boas obras uns aos outros, orações. Amém, irmãos? Essa é a quinta verdade. Então, antes, como que eram os relacionamentos entre nós? Só de domingo. De domingo a domingo. O individualismo era bem forte. E Deus restaurou essa verdade no nosso meio. Amém? Revelando o quê? Que a base da igreja é onde, irmãos? Nas casas. Ali tem mais vínculo, tem relacionamento, é um lugar propício para isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é individualista ou não? Hein? Como que está a tua vida comunitária? Com os irmãos, relacionamentos? Ou ninguém me toca? Amém, irmãos? Qual a verdade que nós estamos mesmo? Quinta. Oh, Jesus. Então vamos para a sexta. Vamos para a sexta ou não? Vamos. Sexta verdade. Antes era compreendido o quê? Era compreendido assim: cada um se sujeita ao Senhor. Ninguém deve se intrometer na vida pessoal do irmão. Antes era assim. Ninguém se intromete na minha vida, não. Não vem dar um espetáculo na minha vida. Antes era assim. E o que Deus nos revelou, irmãos? Qual a verdade que Deus restaurou entre nós? Princípio de autoridade e submissão. Andar na luz. A prática da confissão e prestação de contas. Amém, irmãos? Princípio de autoridade e submissão. Andar na luz. Prática da confissão. Prestação de contas. Você presta conta da tua vida, não? Está sujeito às autoridades? Estou perguntando isso para mim também, tá? Amém, irmãos? Podemos avançar para a sétima? Está indo muito rápido ou não? Não? Tá bom? Então vamos lá. Hã? Tá? Tá um pouquinho mais devagar. Quer que eu repita a sexta? Sexta verdade. Como era compreendido antes? Cada um se sujeitava ao Senhor. Ninguém deve se intrometer na vida pessoal do irmão. Antes era assim. E a verdade que Deus nos revelou: princípio de autoridade e submissão. Andar na luz. Prática da confissão e prestação de contas. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aí, não? Está dando sono? Não? Quer cutucar o irmão aí que está do lado? Acorda, meu irmão.
Os irmãos lá em Agudos me ensinaram que se você apertar aqui, ó, vai produzir uma dor que tira o sono. É, no primeiro dia, né? Ainda não engatou a marcha. Tá bom. Vamos, gente. Está na 7ª ainda, hein? Vocês vão conseguir prestar atenção em mim aqui, não? Vai? Então vamos. Qual que nós estamos? 7ª. Só isso. Só tudo isso. 7ª verdade. A gente precisa ter uma visão panorâmica aqui do que Deus tem feito, irmãos, no nosso meio. Vamos reafirmar a visão aqui. Aí nos próximos dias aqui do retiro, nós vamos selecionar algumas e trabalhar um pouquinho melhor algumas delas, tá bom? 7ª verdade. Como era antes? Antes era uma igreja permissiva, que não praticava a repreensão fraternal nem a disciplina. Antes era assim. Qual verdade que Deus nos revelou, irmãos? A prática da disciplina na igreja. Não punitiva, mas corretiva, a fim de formar o caráter do discípulo em um processo de restauração. 7ª verdade. Antes havia uma igreja permissiva. Como assim permissiva? Que não praticava a repreensão fraternal, a correção. Por exemplo, lembra que Jesus disse em Mateus 18: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Isso é uma verdade que Deus restaurou o nosso meio. Mas antes, como era? Não havia essa prática da repreensão fraternal. Não havia disciplina. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? A prática da disciplina. Isso que Deus restaurou. Mas olha só, essa disciplina não é punitiva, não é para punir, é para corrigir. A fim do quê? De formar o caráter de Cristo na vida do discípulo, nesse processo de restauração, nesse processo de disciplina. Amém, irmãos? Amém. Vocês me dizem quando que a gente passa para o próximo. Pode passar? 8ª verdade. Antes, como era antes? Como era antes? A reunião congregacional com uma liturgia, sem espaço para o Espírito Santo, sem espaço para as manifestações do Espírito Santo, dos dons espirituais. Antes, a reunião congregacional de domingo era aquela liturgia fechada. Não tinha espaço para o Espírito Santo se manifestar com dons. Antes era assim. E Deus restaurou uma verdade no nosso meio para fazer um ajuste nessa prática. Qual verdade? Que o culto a Deus, o centro da reunião de domingo, não são os pecadores e não são os discípulos, é o Senhor Jesus. O centro do culto, o centro da reunião é Jesus Cristo, não são as pessoas. O culto não é para as pessoas se sentirem bem, não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus, dando espaço e liberdade para o Espírito Santo se manifestar.
Já ouviu aquele negócio assim, hoje a reunião, o louvor não estava bom hoje. A palavra hoje não tá. O que é isso? É uma mentalidade de que o culto é para agradar as pessoas. Mas não é as pessoas que têm que dizer como é que estava a palavra, como é que estava o louvor. É Deus que tem que dizer se estava bom ou não estava. E quem vai trazer esse culto somos todos nós. Todos nós. Culto, irmão, é sacrifício. É você trazer alguma coisa. Está chovendo, então é culto. Porque aí você vai fazer um sacrifício para você ir. Culto na Bíblia é sacrifício. Oferecer o vosso corpo como sacrifício a Deus, o vosso culto racional. Não é isso? Não é isso, irmãos? O que é culto? É um sacrifício que você oferece. De preferência a sua vida. Então o que Deus restaurou? Como era? O culto não tinha espaço para a manifestação do Espírito Santo. O culto era centrado no homem. Tinha uma liturgia fechada. O que Deus restaurou, irmãos, no nosso meio? Que o culto é para agradar a Deus. E nós viemos aqui oferecer esse culto a Ele. Com liberdade e espaço. Para quê? Para o Espírito Santo se manifestar no meio da reunião, com profecia, com revelação, com dons, com línguas, com interpretação. Amém, irmãos? Nona verdade. Passamos para a nona ou não? Nona verdade. Como era antes? Antes, os cristãos tinham uma vida dupla. Uma coisa era no domingo na reunião, na segunda-feira era outra coisa. Uma vida dupla. No domingo era o melhor discípulo, na segunda-feira era o pior mundano. Uma vida dupla. Antes era assim. No domingo dá uma namoradinha com Deus, na segunda-feira dá uma namoradinha com o mundão. O diabo. No domingo dá uma namoradinha com o Espírito Santo, na segunda-feira dá uma namoradinha com o pecado. Vida dupla. Irmãos, com Deus não é namoro, é casamento. Nós estamos casados com Ele, é indissolúvel esse casamento. Amém, irmãos? Então, como era antes? Tinha uma vida dupla. Tinha uma vida na reunião de domingo e outra vida no trabalho, outra vida em casa. Uma vida dupla, tripla. Né? Aquele negócio bipolar. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Santidade e coerência. Uma vida só, na reunião com os irmãos, em casa, no trabalho, nas demais atividades. Isso que Deus restaurou no nosso meio. Nós estamos reafirmando a visão. Está enxergando? Está enxergando essas coisas, irmãos? Deus restaurou uma identidade cristã bem definida em todos nós. Eu sou discípulo todos os dias. Sou templo do Espírito Santo todos os dias. 24 horas por dia eu sou igreja. Eu não sou igreja só no domingo, eu sou igreja 24 horas por dia. O Espírito Santo mora dentro de mim todos os dias. Não tem vida dupla. Identidade cristã bem definida, uma vida com propósito. Antes não tinha. A gente ia de reunião em reunião, de improviso em improviso. Mas Deus nos revelou seu propósito eterno. Nós temos uma vida com propósito. Não tem como ter vida dupla
Depois de ter revelação do propósito, irmãos. Nós temos uma vida com propósito, nós temos vida dupla. Amém? Passamos para a próxima? Qual é a mesma? Décima. Os irmãos estão acompanhando aí. Décima verdade. O alvo era chegar no céu. Esse era o alvo. Eu quero ir para o céu, esse é o meu interesse. Antes era assim. E depois que Deus restaurou a verdade, qual é o nosso alvo? Quem é nosso alvo, irmãos? Jesus Cristo. Nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Antes o alvo era chegar no céu. Hoje, nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo. É por isso que você acorda cada manhã. Irmão, por que você levanta todos os dias da cama? Para ser semelhante a Jesus. Por que você vai trabalhar? Você vai na escola? Por que você se relaciona com as pessoas? Para ser semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo, irmãos. Amém? Tá claro esse alvo para você? Não? Quer dizer para o irmão que está do seu lado? O seu alvo é ser semelhante a Jesus. Décima primeira verdade. Vocês cansaram já? Não? Consegue prestar atenção aqui? Décima primeira verdade. Como era compreendido antes que a redenção do homem era o propósito final da ação salvadora de Cristo. O que Deus nos revelou? O que Deus nos revelou? Que a salvação é um meio para voltar ao propósito eterno de Deus. Antes era compreendido o quê? Que a salvação é o propósito final. O propósito final é eu ser salvo. Atrás disso que eu estou indo. Mas não é isso, irmãos. O que Deus nos revelou? Que a salvação não é um fim. A salvação é o quê? É um meio. É um meio para fazer o quê? Para retornar o homem ao propósito de Deus. Gente, o homem precisa retornar ao propósito de Deus? Não. Por que ele precisa? Porque ele está caindo em pecado. Então ele precisa ser salvo do pecado através de Jesus para ele retornar ao propósito de Deus. Irmãos, vocês entenderam isso? Pelo amor de Deus. A salvação não é um fim, gente. Salvação é um meio. Nós fomos salvos para voltar a viver o propósito eterno de Deus. Amém? Está confuso, não? 12ª verdade. Antes era compreendido o quê? Que a condição para a gente ser salvo era aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Antes a compreensão era essa. E o que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que a condição para ser salvo é reconhecer Jesus como Senhor e viver debaixo desse senhorio.
Vamos ler esse ponto aqui, eu acho importante a gente ler alguns textos. Vamos ler? Vamos ler Romanos 10, 9? Romanos 10, 9. Quem pode ler? Bem alto, por favor. Romanos 10, 9. Quem pode ler? Porque se com a boca confessar que Jesus como Senhor, em teu coração pense em Deus, você se torna e será salvo. Irmãos, acompanha a leitura aí comigo. Conseguiu abrir Romanos 10, 9 aí? Não? Achou aí esse texto? Acompanha a leitura aí comigo, ó. Se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, não é isso que está escrito? Ah, não é Salvador não? É Senhor que está escrito aí? Tem certeza que é isso que está escrito na sua Bíblia? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, não diz Salvador. E o que mais? Você crê no seu coração que Ele ressuscitou. O que vai acontecer? Será salvo. Olha a condição para ser salvo: crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas irmãos, olha só, confessar não significa simplesmente dizer com a boca, porque Mateus 7,21 fala lá: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então olha só, presta atenção aqui. Confessar Jesus como Senhor, irmãos, não é simplesmente repetir com a boca. Confessar Jesus como Senhor é você confirmar na tua vida, no dia a dia, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Isso significa confessar. Entende? Não é uma declaração, uma fórmula que você repete para ter um bilhete de garantia no teu bolso de entrada no céu. Jesus como Senhor é um estilo de vida. Não é uma fórmula que você repete antes de ser batizado para ter um bilhete de garantia no bolso. Jesus como Senhor é um estilo de vida. Se com tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o que você está dizendo? Você está dizendo com a tua boca que Ele é o teu Senhor. Mas isso tem que ser acompanhado de você confirmar na tua vida que Ele é teu Senhor. Isso é confessar. Não é simplesmente dizer com a boca. Viver debaixo desse senhorio. Essa é a condição que Paulo colocou aí para ser salvo. Olha só, irmãos, nós estamos conversando aqui no assunto mais importante da nossa vida. Paulo está colocando duas condições aí: crer e confessar que Jesus é o Senhor da tua vida. Isso não significa você repetir uma fórmula para ter um bilhete de garantia no bolso. Não é isso. Vamos ler mais textos? Romanos 14, 9. Romanos capítulo 14, versículo 9. Foi precisamente para isso que Cristo morreu e ressurgiu. 2 pontos. Para quê? Para ser Salvador, não é isso? Não é Salvador que está não? Tem certeza que é isso que está escrito na sua Bíblia? Senhor. Ele morreu e ressurgiu para isso, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Vamos ler mais texto? Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Salvador, não é isso? Senhor.
Ah, glória a Deus. Senhor. O que é confessar mesmo? É só dizer com a boca? O que é? Viver. Confirmar na tua vida, no dia a dia, que Jesus Cristo é o teu Senhor. Vamos ler mais um texto? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Olha só como que Paulo apresentava Jesus para as pessoas. Olha como que Paulo pregava, olha a pregação dele. 2 Coríntios 4, versículo 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós como os vossos servos. Está vendo que Paulo apresenta Jesus como Senhor? Então, irmãos, antes era compreendido o quê? Que se a gente levantar a mão e repetir essa fórmula, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tenho um bilhete de garantia no bolso. Mas Deus restaurou isso no nosso meio. A condição para ser salvo é crer e se submeter ao senhorio de Cristo. Amém? Márcio, você está dizendo que Jesus Cristo não é o Salvador? Não, eu não estou dizendo isso. Jesus Cristo é o Salvador, o único, bendito, glorioso Salvador. Mas qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Tem uma condição. Eu tenho que crer que Ele ressuscitou e submeter a minha vida ao seu senhorio. Irmãos, o Novo Testamento apresenta Jesus como Salvador, sabe quantas vezes? 26 vezes. Sabe quantas vezes o Novo Testamento apresenta Jesus como Senhor? Mais de 600. Não é um detalhe menor. Deus está gritando que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a mensagem. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a proclamação. Amém, irmãos? Amém. 13ª verdade. Antes era compreendido que somente crer é o suficiente. Uma vez salvo, para sempre salvo. Antes era compreendido assim. Mas Deus restaurou essa verdade no nosso meio. Qual foi a restauração que Deus fez? Que a condição fundamental é fé e arrependimento. Permanecendo debaixo do senhorio de Cristo. Então antes se compreendia o quê? E fé é suficiente, eu creio, estou salvo para sempre, sempre salvo, bilhete de garantia de novo. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Nós precisamos reafirmar a visão aqui, ó. Fé e arrependimento são as condições fundamentais. Permanecendo debaixo do senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Puxou esse amém. Eu pensei que vocês estavam pensando no ponto anterior. Décima quarta verdade, irmãos. Como era compreendido? Um evangelho sem reino, que só enfatizava e apresentava os benefícios da salvação.
Antes era assim. Antes a compreensão era essa. Um evangelho sem reino. Só apresentava os benefícios da salvação. Tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Deus vai te dar paz, bênção, prosperidade, perdão dos pecados, vai te livrar do inferno, vai te levar para o céu, vai te dar salvação. E só fica nos benefícios. Só apresenta os benefícios. Só enfatiza os benefícios. Para muitos ainda acontece isso, né? Infelizmente. Qual verdade Deus restaurou no nosso meio, irmãos? O Evangelho do Reino de Deus inclui as demandas e os benefícios. Lembra das demandas? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Evangelho do Reino inclui as demandas e os benefícios. Essa é a verdade que Deus restaurou entre nós. Nós precisamos reafirmar isso constantemente, irmãos, no nosso meio. Reafirmar a visão. Amém, gente? Vamos passar para o próximo? 15ª verdade. Antes era compreendido o quê? Que tinha o clero e os leigos. Mentalidade do Antigo Testamento. Tem os sacerdotes, que são os servos do Senhor, os ministros, né? Esses são o clero, né? E tem os leigos, que é o povão que assiste. Essa era a mentalidade antes. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que todos somos sacerdotes. Lembra de 1 Pedro 2,9? Vós sois raça eleita, o que? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6? Aquele que nos amou e nos lavou com o seu sangue os nossos pecados, nos constituiu sacerdotes. Então todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus é um sacerdote? Sim, exatamente. Quantos aqui foram lavados pelo sangue de Jesus? Então você é um sacerdote. Não tem o clero e os leigos. Todos somos sacerdotes. Agora, irmãos, todos nós como sacerdotes, o que isso implica no quê? Implica no seguinte, que todos nós estamos habilitados para batizar as pessoas, fazer discípulos, impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo, ministrar ceia, pregar, ensinar, funcionar nos dons, tudo isso. Todos nós somos sacerdotes. Não tem o clero e os leigos. Todos somos sacerdotes. A questão é que nós precisamos ser treinados para exercitar o nosso sacerdócio. Só que como que tá esse jogo hoje, irmãos? O jogo está assim, ó. Os pastores estão jogando no campo, os santos estão na arquibancada assistindo, e o mundo está lá fora, não sabe nem o que está acontecendo. Mas como que tem que ser esse jogo? Os pastores ir para o lado da linha ali, ó, eles são os técnicos. Os santos têm que jogar. Os filhos de Deus têm que se manifestar. Eles vão jogar. E o mundo está na arquibancada vendo a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme por isso, espera, tem essa expectativa de ver os filhos de Deus funcionar como sacerdotes. Mas os pastores que estão jogando, os santos estão assistindo.
E o povo nem sabe, o mundão não sabe nem o que está acontecendo. Tem que inverter esse negócio. Todos somos sacerdotes. Todos nós podemos batizar as pessoas, não é só o Chico que pode batizar. Todos nós podemos. Todos somos sacerdotes. Amém, irmãos? Décima sexta verdade. Olha só. Antes, acreditava-se o quê? Que o pão e o vinho na ceia era somente um símbolo que relembrava a morte de Cristo. Antes acreditava-se assim, que o pão e o vinho eram um símbolo. Qual a verdade que Deus restaurou no nosso meio? A ceia do Senhor é uma realidade espiritual, não é um símbolo. A ceia do Senhor é uma experiência espiritual, não é um ritual, não é um símbolo. Quando Jesus pegou o pão e o cálice, Ele não disse assim: isso é o símbolo do meu corpo, isso é o símbolo do meu sangue. Ele disse assim, ó, Ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. Ele pegou o cálice e falou: este é o cálice da nova aliança, não é um símbolo. Eu soube de testemunho, irmãos, em São Vicente, que teve irmãos que foram curados de enfermidade física quando cearam. Um ritual, um símbolo não tem poder para fazer isso. A ceia não é um símbolo. A ceia é uma realidade espiritual, é uma experiência espiritual. Décima sétima verdade, é assim que fala? 17. 17. Olha só, antes era compreendido como que o batismo é um símbolo. O batismo não passa de uma cerimônia, um testemunho público da minha fé. Não é necessário para ser salvo. Antes a compreensão era essa. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que o batismo é uma realidade espiritual que sepulta o meu velho homem para eu nascer uma nova criatura. Lembra de Romanos 6, versículo 3 e 4? Sepultados com Ele pelo batismo. Então o batismo sepulta o meu velho homem, Márcio? Exatamente. Um ritual não tem poder para fazer isso. Uma cerimônia tão pouco. O batismo é uma realidade espiritual. Amém, irmãos? Vocês estão me acompanhando aí? Ou está dando sono? Quer dar um cutucão no irmão que está do seu lado? Acorda, irmão. Ô Jesus amado. Vamos, gente. Tá muita informação? Tá, né? Não? É por isso que é importante anotar, porque a gente tem tudo anotado aí e relembra depois, revisa depois. Gente, olha só, eu soube de um testemunho no Oriente Médio de dois amigos de infância que cresceram juntos, e quando eles ficaram adultos, cada um foi trabalhar numa cidade, eles se separaram, e esse daqui queria porque queria encontrar o amigo dele. Começou a procurar na internet, na mídia social, e não encontrava o amigo dele de jeito nenhum. Aí contaram para ele o seguinte: olha, tem um grupo de religiosos que se reúne em volta de uma mesa branca, uma mesa redonda, eles fazem consulta aos espíritos,
E esses espíritos se encontram, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ele foi lá consultar os espíritos do amigo dele lá. Ó, fulano de tal. Aí os espíritos falaram assim, ele morreu. Não, meu amigo, não é possível, eu não acredito. Não, ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Ele saiu frustrado, decepcionado. Meu amigo, eu queria tanto encontrar ele. Num determinado dia ele encontrou o amigo dele na rua. Você está vivo? Eu não acredito. Como é possível? Sou eu aqui, carne e osso mesmo. Não, mas eu fiz uma consulta lá, disseram que você morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Ah, essa foi a data do meu batismo. Irmãos, batismo tem valor no mundo espiritual. Quando nós somos batizados, o velho homem morre. Os demônios nem enxergam mais. Não é um símbolo, não é um ritual. Um ritual não tem poder para crucificar o teu velho homem. O batismo é uma realidade espiritual. Amém, irmãos? 18ª. Antes se compreendia o quê? O batismo no Espírito Santo e os dons caducaram no primeiro século. O batismo no Espírito Santo e os dons só era lá para o primeiro século, lá para a igreja primitiva, não é para os nossos dias. Antes a compreensão era essa. O que Deus nos revelou, irmãos? Que o batismo no Espírito Santo e os dons continuam vigentes nos nossos dias. Amém ou não? Antes se compreendia que o batismo no Espírito Santo e os dons tinha caducado lá no primeiro século. O que Deus restaurou no nosso meio? Que o batismo no Espírito Santo continua vigente ou não? Sim. Sim. E os dons? Também. 19ª, desculpa. 19ª verdade. Olha só. Antes era compreendido o quê? Que os ministérios apostólicos e proféticos caducaram no primeiro século. Hoje só pode ter pastor, mestre e evangelista. Apóstolo e profeta não existe mais. Antes era compreendido assim. 19ª verdade. Antes era compreendido que os ministérios apostólicos e proféticos caducaram no primeiro século. Ou seja, só aceitamos o ministério de pastor, mestre e evangelista. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que os 5 ministérios de Efésios 4:11 continuam vigentes. O que está escrito em Efésios 4:11, gente? Ele mesmo concedeu uns para e outros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dedos da mão. Continuam vigentes. Irmãos, olha só, essas verdades são indispensáveis para todos nós. Viu? Olha aqui para mim. Gente, essas verdades que nós estamos reafirmando aqui são indispensáveis para todos nós. Todos nós precisamos aprender, crer, consolidar, confirmar, reafirmar tudo isso na nossa vida, hein, gente? Ah, Márcio, mas não me interessa isso daí. Como que não te interessa? Isso é o que Deus tem trabalhado na tua vida, para o teu próprio bem, para o teu próprio bom relacionamento com Ele, com os irmãos, para o bem dos teus passos aqui, nessa caminhada. Como que não te interessa? Para o crescimento da tua vida, para a tua maturidade. Amém, gente? Estamos terminando aqui, ó, 20ª. Olha só, antes, qual era a compreensão? 20ª verdade.
Antes a compreensão era a seguinte: o ministério era centralizado em um homem habilidoso. Antes a compreensão era essa: o ministério era centralizado em um homem habilidoso. Qual verdade Deus restaurou no nosso meio, irmãos? O princípio de pluralidade no ministério, na liderança. Ministério plural, funcionamento de equipe na liderança, no ministério, equipe ministerial. Irmãos, para observar o princípio de pluralidade, tem que ter no mínimo quantas pessoas? Duas pessoas já é plural na liderança. Agora, gente, olha só, eu tenho pensado o seguinte, que essa pluralidade, ela tem dois elementos: numérica e pluralidade de dons. Então, se tiver no mínimo duas pessoas, já tem a pluralidade numérica, correto? Mas se os dois têm o dom de pastor, não tem pluralidade de dons. Efésios 4:11 fala: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui tem pluralidade de dons e pluralidade numérica. Dois elementos da pluralidade: de dons e a pluralidade numérica. Tem que ter no mínimo dois. E o ideal, é claro que a gente não fala você é pastor e você é mestre. Não é assim. Amém, irmãos? 21ª verdade, estamos terminando. Gente, falta 3. Podemos terminar as 3? É rapidinho. 21ª verdade. Olha só, presta atenção aqui, ó. Sem clareza, antes como que era? Não tinha clareza do que ensinar aos discípulos. O mais frequente era o quê? O improviso. Porque não tinha clareza do que ensinar. Então o improviso era o mais frequente. Eu pego um versículo do Velho Testamento, faço uma combinação com o versículo do Novo Testamento para ter o efeito de uma boa reunião. E assim acontecia o quê? O entretenimento dos santos por anos e anos e anos, sem ensinar essas verdades fundamentais. Então, irmãos, olha só, todos nós como discípulos de Jesus, nós precisamos aprender o que? Indispensavelmente, essas verdades fundamentais da palavra. Vou explicar mais. Olha só, o que Deus nos revelou, irmãos? Antes a compreensão era o que? Não tinha clareza do que ensinar para a igreja. Não tinha clareza de um corpo de ensinos com começo, meio e fim. O que acontecia nas reuniões? Um improviso, de uma boa pregação, só para ter o efeito de uma boa reunião. Antes era assim. O que Deus nos mostrou, irmãos? Deus nos mostrou um ensino progressivo, um conteúdo doutrinário, vamos dizer assim, que tem começo, meio e fim. Os irmãos de Porto Alegre se deram o trabalho de fazer aqueles livretos, justamente para ter um corpo definido de ensinos. Amém, irmãos? Olha só, eu tenho pensado no seguinte, que nós precisamos aprender a diferença do útil com o indispensável.
A diferença entre útil e indispensável. Gente, olha só. É útil a gente aprender quantos reis teve Israel? É útil. É útil conhecer os juízos de Deus contra a Babilônia? É útil. É útil saber do voto do Nazireu que não podia passar a navalha no cabelo? É útil conhecer? É útil, mas não é indispensável. Nós precisamos focar no indispensável. Propósito eterno de Deus, vida e obra de Jesus, porta do reino, princípio de autoridade e submissão, dons e ministérios, cura da alma. Todos esses são assuntos revestidos de um caráter fundamental, que é o que nós precisamos aprender. Irmão, você imagina se a minha função como presbítero fosse ensinar a Bíblia inteira para a congregação? A Bíblia é uma biblioteca infinita. Se eu fazer combinação do versículo do Novo Testamento com o Velho Testamento, vira uma eternidade. Eu nunca mais vou parar, eu não tenho anos suficiente aqui na Terra para ensinar a Bíblia inteira. Eu não estou falando que a gente tem que abandonar a leitura dos 3 capítulos. Eu não estou falando isso. Eu leio os 3 capítulos desde 2005. Os 3 capítulos por dia. Mas você entende o que eu estou falando? Que a gente precisa focar naquilo que é indispensável? Não dá para ficar lá horas lendo a Bíblia para saber se Adão tinha um bico. Não dá, irmãos. A gente precisa focar naquilo que é indispensável, naquilo que é importante. Eu vou ficar lá lendo Gênesis 6, que os anjos desceram do céu, tiveram relação sexual com as filhas dos homens, por isso que precisa usar véu em Corinto. Eu vou ficar... Você imagina se eu ficasse aqui 1 hora pregando sobre o véu na igreja de Corinto? Para vocês? Eu ia ajudar em alguma coisa? Não. Eu ia ajudar a ser mais parecido com Jesus, a viver em santidade, a formação de caráter, a ter intimidade e comunhão com Deus? Não. Entende? Então, o que acontecia antes? Não tinha clareza do o que a gente precisava aprender. Não tinha essa clareza. Mas o que Deus nos revelou? Um corpo de ensinos que tem começo, meio e fim. São verdades fundamentais que nós precisamos focar. Essas verdades, irmãos, olha só, ela é suficiente para pegar um discípulo novo convertido e levá-lo à sua maturidade na fé. Nós precisamos focar nisso aí. Reafirmar essas verdades. Eu lembro quando eu falo isso, eu lembro daquele puxão de orelha de Jesus, que ele fala assim, os filhos das trevas são mais habilidosos que os filhos do reino. Você já percebeu? Você vai numa faculdade, você não sabe nada de engenharia. Você começa a faculdade no 1º ano, eles têm uma grade curricular pronta, montada, com ensino, com prova, com teoria, com prática, com laboratório, com estágio, com treinamento. Em 5 anos, você sai com a base bem firme para você encarar o mercado de trabalho. Nós não temos isso no meio da igreja. O que a gente faz? A gente improvisa. Eu tenho uma reunião aqui, eu vou pegar um versículo do Velho Testamento, vou fazer uma combinação com o versículo do Novo Testamento, só para ter uma pregação aqui. Aí o que acontece com isso? Faz um entretenimento dos santos, por anos e anos e anos e anos, sem ensinar para os irmãos aquilo que eles precisam aprender, indispensavelmente, para alcançar sua maturidade e serviço na fé. Não tinha essa clareza, mas Deus nos revelou. Deus restaurou isso no nosso meio. Amém, irmãos? 22ª. Como que era antes? Antes, a gente acreditava o quê? Que uma pessoa que não conhecia Jesus e estava no 2º casamento, podia continuar com o seu 2º cônjuge.
O que Deus nos revelou? Qual a verdade que Deus nos revelou, irmãos? Que o matrimônio é o quê? Indissolúvel. O matrimônio é indissolúvel. Divorciar por qualquer motivo e casar com outra pessoa é o quê? Adultério. Lucas 16, 18, não é isso? Eu ouvi uma história que Jorge Mitian estava em Salvador pregando um retiro de pastores e tinha um pastor ali naquele retiro que estava no segundo casamento. E ele chegou para o Jorge Mitian e perguntou assim: o que você crê a respeito do divórcio e novo casamento? Aí ele abriu Lucas 16, 18. O que você pensa, né, a respeito do divórcio e do novo casamento? Ele abriu Lucas 16, 18 e leu: todo aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério. E aquele que casar com a inocente, com a divorciada, comete adultério. Aí o pastor disse para ele: ah, tá, entendi. E qual é a sua interpretação a respeito desse versículo? Aí ele disse assim: a minha interpretação é que todo aquele que divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Não, irmão, eu não pedi para você ler de novo o versículo. Eu quero saber a sua interpretação, como você interpreta esse negócio. Ah, tá bom, irmão, desculpa. Eu vou te dar a minha interpretação. A minha interpretação é que todo aquele que divorcia da sua mulher e casa com outro, comete adultério. E todo aquele que casa com a repudiada, comete adultério. Está escrito, Lucas 16, 18. Está escrito. Irmãos, eu não estou falando que a gente precisa ser legalista, profeta que arranca a cabeça e sair batendo nas pessoas por aí. Eu não estou dizendo isso. Nós estamos reafirmando a visão, nós estamos revisando as verdades que Deus restaurou no nosso meio. Essas convicções precisam ser reafirmadas entre nós. Amém, irmãos? Última. Oh, Jesus, chegando na última. Puxa vida, hein? Como era compreendido antes, irmãos? As famílias eram ordenadas segundo a cultura de cada um, em particular. Criação de filhos, namoro, função do cônjuge. O que Deus restaurou no nosso meio, irmãos? Que as famílias são ordenadas segundo o padrão bíblico. Casamento segundo a palavra de Deus, criação de filhos conforme a palavra de Deus, namoro conforme a palavra de Deus.